10 de outubro, segunda, lição 3, jovens. Tema: Siol e Hades. Quando os escritores no Novo Testamento citam o Antigo, eles traduzem o hebraico Siol por morte ou por Hades. No dia de Pentecostes, por exemplo, Pedro citou o Salmo 16:10 em Atos 2, 27 e 31 e substituiu a palavra Siol por Hades. Salmo 16:10. Pois não deixarás a minha alma na morte, Siol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Atos 2, 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Nessas passagens, a Nova Versão Internacional traduz respectivamente termos Siol e Hades de maneira mais exata como sepulcro. Mas mesmo a Nova Almeida atualizada indica corretamente que ambos os termos se referem simplesmente à morte, e não a um lugar de tormento. Além disso, note que o Salmo 16 é um texto poético, no qual a segunda linha basicamente repete a ideia da primeira. No verso 10, as palavras Siol ou Hades, primeira linha, são paralelas à corrupção, segunda linha. Portanto, Siol ou Hades não é um lugar de tormento em chamas, mas de corrupção ou decomposição. As versões Almeida Revisada e Atualizada e Nova Almeida Atualizada traduzem Mateus 16:18 como as portas do inferno. No entanto, outras versões simplesmente transliteram a palavra como as portas do Hades. E outras ainda traduzem a expressão como a morte, as forças da morte, a potência da morte. A Bíblia Judaica Completa, traduzida por um estudioso judeu que aceitou Jesus como Messias, substituiu a expressão as portas do Hades pelo hebraico as portas do Siol. Essa é mais uma evidência de que, no pensamento judaico, Hades corresponde a Siol. A imagem poética de portas do Hades é retirada do Antigo Testamento, que representa o Siol e a morte como cercados por portões que mantêm os mortos trancados, sem poderem sair de lá. Isaías 38:10, Salmos 107:18. A nova versão transformadora traduz Mateus 16:18 de maneira basicamente clara. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Hades é um lugar de morte, não é de tormento. O contexto de Mateus 16:18 explica por que as portas do Hades e da morte não prevaleceriam contra a igreja. A razão é que a morte e o Hades jamais prevalecerão contra Jesus. Mateus 16:21. Ele quebrou os grilhões da morte e da sepultura quando ressuscitou no terceiro dia. Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia!